E aí, moçada de segundo ano de História, beleza? Segundo ano D&E, né? E aí, tranquilos ou não? Bom, a gente vai falar sobre... Vamos dar sequência, né? A nossas atividades da apostila agora do terceiro bimestre. Então, nós vamos para a questão 9 a 12. Eu modifiquei um pouco os meus slides, né? Com o passar das aulas, assim... com a qualidade do vídeo não muito boa, eu acho que esse aqui vai sair um pouquinho melhor, né? E eu espero que vocês gostem, estou à disposição de segunda a sexta, das 19 às 22h35, para tirar dúvida de vocês, não é incômodo, tá? Nesse horário, todas as noites, vocês podem mandar, não é incômodo. Tem gente que fala, professora, desculpa o incômodo, não é incômodo, é meu horário de trabalho com vocês, beleza? Qualquer dúvida eu tô por aqui, e tem algumas pessoas me mandando respostas no WhatsApp. Gente, manda tudo na plataforma. O coordenador vai passar para a gente o nome das pessoas que podem mandar por WhatsApp, tá? Porque agora a gente tem que mandar para a Secretaria de Educação, que seria o portfólio de vocês, a nossa plataforma aí do Google Classroom, beleza? Então, vamos lá? A questão 9 diz assim, da Universidade Estadual de Londrina, né, a UEL. Caras, ó, se alguém aí pretende fazer vestibular, presta lá para a UEL, no Paraná. Muito bonito lá, muito bonito, fora que a educação no sul do Brasil é outros 500, né? Então, vamos lá. Um fator que contribuiu decisivamente para o processo de industrialização na Inglaterra no século XVIII foi... Século XVIII, né? Por volta aí de 1900 e pouco, né? 1900 e tal. Letra A. Qual foi aí, né, um fator decisivo? A acumulação de capital, esse capital é dinheiro, tá bom? Não é assim capital do estado de Goiás, não. Acumulação de capital resultante da exploração colonial praticada pela Inglaterra através do comércio. Lembra que quando eu falei para vocês, a Inglaterra ela teve o ato de navegação em que todos os navios, né, tinham que todos os navios com especiarias e tudo, o comércio em si, somente os navios ingleses, né, tinham esse direito. Então, nessa época, a Inglaterra, ela economicamente, ela cresceu demais. Então, não só a Inglaterra, né, na época das grandes navegações, muitas pessoas saíram pelo mundo afora, aí, muitos países, acumulando capital, mas a Inglaterra foi uma das principais, né? Letra B. A concorrência tecnológica entre ingleses e americanos que estimulou o desenvolvimento econômico. Ó, veja bem, nós estamos falando de século XVIII, e aí vem a concorrência tecnológica. Eu já falei para vocês, quando forem responder a atividade, vocês têm que ir eliminando, tá? Dessas questões de múltipla escolha, de letra A até a letra D, se você ler direitinho, você elimina toda a leitura, pelo menos umas 3 questões, tá? Letra C. A expulsão das tropas napoleônicas do território inglês, que uniu os interesses nacionais em torno de um esforço de desenvolvimento, será que foi isso que contribuiu decisivamente no processo de industrialização da Inglaterra? Ou letra D, os movimentos o movimento ludista na Inglaterra com a destruição das máquinas consideradas obsoletas ao incentivar a invenção de novas máquinas. Como que é isso? Sendo que ainda ia surgir o movimento da industrialização, como que vai destruir máquinas obsoletas, né? Então, a gente tem que dar uma pensadinha aí. Eu estou colocando as questões e depois, mais na frente, eu coloco uma explicaçãozinha, uma imagenzinha a mais, beleza? Questão 10. Leia o texto a seguir e aponte a alternativa que se adeque à sua interpretação. Então, qual que é o texto? A máquina a vapor, e aí está a imagenzinha dela do lado, claro que eu procurei uma imagem bonita, né? Em quantidades maiores do que qualquer outra coisa, conseguiria realizar no passado, foi a chave para outra coisa, conseguiria realizar no passado. Foi a chave para tudo que ocorreu em seguida, sob o nome de Revolução Industrial. A face do mundo mudou mais drasticamente e mais rapidamente do que em qualquer outra época desde a invenção
da agricultura cerca de 10 mil anos antes. O autor, 10 mil anos antes, tá? Então, você vai marcar aqui o que mais se adequa a esse texto. Letra A. O autor acentua o caráter prejudicial da máquina a vapor para a agricultura? Ele disse isso nesse texto? B. Segundo o texto, a máquina a vapor foi decisiva para o advento da Revolução Industrial, já que este foi o primeiro dispositivo tecnológico que realizou uma transformação profunda no âmbito da produção. Será? Ou letra C. O autor aponta o caráter negativo da mudança drástica e rápida que a Revolução Industrial provocou no mundo contemporâneo. Gente, existem palavras que deixam as nossas frases, palavras ou uma palavra, né? Ou uma vírgula no lugar errado, deixa a nossa frase bem incorreta, tá? Letra D. Segundo o texto, a máquina a vapor era eficiente porque funcionava à base de eletricidade? Como que é isso? Uma máquina a vapor à base de eletricidade, né? Pois bem, existem questões mó legais, né? Questão 11. Questão 11 diz assim, leia o texto a seguir. O fato marcante da Revolução Industrial foi o de ela ter iniciado uma era de produção em massa para atender às necessidades das massas. O que é isso, professora? Produção em massa para atender a necessidade das massas. A produção em massa é porque tinha umas máquinas, né? Que essas máquinas a vapor produziam mais rápido do que uma pessoa produzindo, né, sozinha, manualmente. Então, ela produzia mais, o que dava, então, no final do mês, lá, uma quantidade de produtos, né, vamos dizer assim, de roupas, sei lá, é um produto, de roupas ou tapetes, muito maior do que os funcionários faziam manualmente. Então, isso é produção em massa, né? Igual você chega ali na porta do atacado, ali do atacadão, não, como é que fala? Do varejão das fábricas, tem aqueles montes de roupa lá, né? Dentro daquele montão lá, tudo lá do lado de fora. E aí a gente fala, comprou no montão, porque tinha um monte de roupa igual. Aí você chega nos lugares, você comprou no montão, né? Porque chega num lugar e tem uma pessoa com a roupa igualzinha à sua. Então, isso é produção em massa para atender necessidades das massas, que é a população, né? Os assalariados já são mais pessoas trabalhando exaustivamente para proporcionar o bem-estar de outras pessoas. São eles mesmos os maiores consumidores dos produtos que as fábricas produzem. A grande empresa depende do consumo de massa, e isso é até hoje, né? A própria essência da atividade empresarial capitalista é a de prover para o homem comum. Na qualidade de consumidor, o homem comum é soberano, que ao comprar ou ao se abster de comprar, decide os rumos da atividade empresarial, né? Existem coisas que são lançadas e não faz muito sucesso. Ou seja, a pessoa está se abstendo de comprar aquilo. Não quero comprar, não vai servir para mim para quê? Né? Então, esse ato de comprar ou não, ou de comprar muito ou de comprar pouco, ela vai ditar aí as regras para essas atividades empresariais. De acordo com o economista austríaco, né, von Mises, a importância eu não vou gastar, né, o meu austríaco aqui para falar o nome dele corretamente, beleza? Então eu vou ler como está escrito. A importância das massas de trabalhadores assalariados para a consolidação da Revolução Industrial consiste em que, letra A, no fato de terem sido explorados pelos industriais capitalistas que compravam sua força de trabalho e não pagavam o que era proporcional a essa força. Letra B. De acordo com o economista, a importância das massas trabalhadores assalariados para a consolidação da revolução consiste no caráter defensivo dos sindicatos que essas massas trabalhadores formavam nessa época. Letra C. Consiste no caráter inexpressivo do consumo dos trabalhadores, já que a indústria não precisava na Inglaterra no século XIX de seu mercado consumidor interno. Será que não precisava? Olha o pega aí, hein? E letra D e última, consiste no quê? Essa consolidação aí da Revolução Industrial consiste no fato de ser a própria massa de trabalhadores, que também era o contingente populacional dos grandes centros urbanos na época, a massa de consumidores que demandavam os produtos industrializados. Só lembrando que nessa época aí, né, quando foi
estava urbanizando, industrializando, nós tivemos um grande contingente populacional saindo da zona rural para a zona urbana, né? Para melhores condições, melhores salários, melhores empregos. Chegaram lá, quebraram a cara, porque condições eram insalubres, moravam no centro da cidade. Nossa, professora, então eles eram chiques. Não, gente, o centro da cidade é onde tinham as indústrias. As pessoas adoeciam demais por causa das fumaças, né? A limpeza não era boa, era aquele aglomerado, as pessoas adoeciam mentalmente por causa do barulho das fábricas que eram incessantes, né? Então, os salários eram baixos. Por quê? Porque tinha muita gente, assim como acontece hoje em muitos lugares do mundo. Tinha muita mão de obra sendo disponibilizada, então eles não pagavam salários maravilhosos, né? E viviam em condições sanitárias não muito boas, né? Como eu disse para vocês, era muita gente, mas assim, o ser humano ele é muito porcalhão, né? Então, mesmo sendo, né, na Inglaterra, as condições sanitárias de limpeza e tudo não eram legais, beleza? Então, vamos lá para a nossa última questão, 12, que diz assim, a nossa UFG, Grafinha, a Federal de Goiás. Leia as informações a seguir. Em meados do século XVIII, James Watt patenteou na Inglaterra seu invento, sobre o qual escreveu a seu pai: "O negócio a que me dedico agora se tornou um grande sucesso. A máquina de fogo que eu inventei está funcionando e obtendo uma resposta muito melhor do que qualquer outra que tenha sido inventada até agora." Vamos lá, né? O que é? Letra A: puritana, gás natural e aumento na ocorrência de inversão térmica. É assim essa máquina de fogo dele? Olha a nossa imagem do lado, presta atenção. Gloriosa, petróleo e destruição da camada de ozônio. Gloriosa, carvão mineral e aumento do processo de degelo das calotas polares. Ou industrial essa máquina. Era utilizada carvão mineral e o aumento da poluição atmosférica. E aí, essa máquina aí de fogo, em qual dessas que ela se encaixa? Puritana, gás natural, gloriosa, petróleo, gloriosa, carvão mineral e o aumento do degelo, ou essa máquina de fogo era industrial, utilizada carvão mineral e aumento da poluição atmosférica? Tcharanana, qual será? Pois bem, só para dar uma incrementada aqui, né? A primeira revolução, quando que ela ocorreu? Nos fins do século XVIII. Quem que mexeu com essa revolução? A Inglaterra. Qual que é a energia utilizada, meu povo? Carvão mineral. Olha a questão 12. Bingo! As velhinhas ficam loucas, hein, quando falam em bingo. Qual que era o setor, então? O setor têxtil e a siderurgia, né? A máquina a vapor. A segunda revolução industrial, quando ocorreu? Nos fins do século XIX. Olha, a primeira revolução industrial nos fins do século XVIII e a segunda nos fins do século XIX. Muito tempo, né? Quem? Onde ocorreu isso? Nos Estados Unidos, na França, no Japão e na Alemanha. Credo, professora, o Brasil não entra aqui ainda? É assim, não é que não entra, acontece aqui que onde ocorreu, né? Onde ocorreu isso aqui? A primeira ocorreu na Inglaterra, somente ela. Já a segunda já ocorreu nesses países. Qual que foi a energia utilizada? Petróleo e a hidrelétrica, a eletricidade. Caraca, então a máquina mudou assim radicalmente, né? Com certeza, Verão, mudou e foi muito. Já pensou de carvão para petróleo e hidroeletricidade? Rapaz, virou um boom. Qual que eram então os setores? Petroquímica, automobilística, metalurgia, a combustão. Olha só. E a terceira revolução industrial foi nos meados do século XX, né? Meados do século XX, anos de 2001, por aí, né? E a gente já está em 2020, olha só. Quem fez isso? Estados Unidos e Japão. Qual que é a energia? Caralho. Caralho não é um xingamento, é um advérbio de intensidade, né? Energia nuclear. Nossa, que coisa louca. E aí, quais são os setores? Vixe! Aí eu digo vixe. Aeroespacial, robótica, transporte, just in time, né?
que é no momento exato, os transportes assim, o toyotismo, a biotecnologia, a química fina. Isso aí é só para dar um boom aí, para você ter uma noção assim, para nossa, a professora só colocou as questões lá e pronto. Não, tá aí. E de novo aqui, né? Um desenho para finalizar a nossa aula, mecanização na primeira revolução, olha que bonitinho. Máquina a vapor, energia hidráulica, novas ferramentas. Na segunda revolução, a eletricidade, produção em massa, linha de montagem, eletricidade, né? A terceira revolução entrou a computação e a automação. E a quarta revolução é a colaboração. Olha o desenho dela aí, cara, que massa! Internet das coisas, computação em nuvem e assim por diante. Beleza? E eu termino por aqui a nossa aula. Beijinho, estou à disposição para tirar dúvidas.